Esses são uns dos plugins mais incríveis que eu já usei no After Effects para fazer motion design. E o melhor de tudo, são plugins brasileiros. Cara, estou falando dos plugins da Brazu, que vão levar os motions que você faz para um outro nível. Tanto se você estiver começando, mas também se você já é um usuário mais avançado, porque você vai ver que eles aceleram muito o nosso trabalho, principalmente em tarefas repetitivas. Você vai conseguir economizar tempo com esses plugins, aumentando a sua eficiência, produzindo projetos com mais velocidade, além de ter mais qualidade na sua produção, porque você vai poder ficar muito mais focado na parte criativa e menos na parte técnica. Então é ganha-ganha dos dois lados. Mas assiste esse vídeo aqui até o final, porque tem uma oportunidade pra lá de especial pra você que acompanha a Brainstorm Academy, e você vai descobrir que não são só plugins não, tem muito mais coisa envolvida nesse processo, tá? Mas aqui no meu After Effects eu já instalei os plugins da Brazu, e o acesso deles vai ficar disponível aqui no seu menu de janela, extensões, e você vai ver aqui, ó, o Brazu 3D, Brazu Keys, Brazu Motion e Brazu Viewer. São 4 plugins que você vai instalar no seu After e cada um deles tem uma função diferente. Eu vou começar te mostrando como funciona o Brazu Motion. Quando você clica nele, ele vai abrir nessa janelinha flutuante que você pode até mesmo pregar essa janela em algum lugar aqui da sua interface que fizer sentido para você, por exemplo, aqui. E todos os plugins da Brazu, você vai ver que ele tem algumas opções aqui no topo. Aqui você pode acessar a ferramenta que você está usando. Aqui do lado você tem templates e presets de animações que você pode colocar nos seus elementos, nos seus textos e por aí vai. Mas eles também têm um botão de suporte que carrega um chat aqui embaixo que você pode conversar em português diretamente com a equipe da Brazu, caso você tenha algum problema com o plugin. Mas falando sobre o Brazu Motion, a graça dele é que aqui a gente tem um monte de ferramentas que a gente precisa usar no dia a dia e que muitas vezes a gente tem que ficar fazendo processos longos para conseguir realizar. Aqui com apenas um clique você vai conseguir colocar um monte de efeitos nas suas camadas. Por exemplo, eu posso pegar a minha camadinha do tênis e aplicar aqui um efeito de wiggle, aquele movimento aleatório que a gente pode fazer nas camadas. Eu poderia fazer isso com uma expressão, mas se eu simplesmente selecionar a camada, abrir a propriedade que eu quero aplicar o wiggle, por exemplo, a rotação, selecionar essa propriedade e clicar aqui no wiggle, eu não preciso digitar expressão nenhuma, ele já está feito. E aí quando eu der play, prontinho, nem precisei digitar a expressão, já tá colocado aqui. E o mais legal é que eu não preciso editar a expressão se eu quiser mudar aqui a frequência, a amplitude, ou até mesmo ativar um loop desse wiggle. Eu posso fazer tudo aqui pelo painel do controle de efeitos. Ó, a frequência vem aqui pra gente poder editar, a amplitude também, posso ativar um loop, posso aumentar essa frequência se eu quiser, tudo sem precisar digitar código, é muito mais rápido, né? Uma outra opção seria eu selecionar essa camada aqui do logo da Brazu e colocar um efeito de glitch, ele tá logo aqui do lado, e ele já vai aplicar o glitch na camada, ó. As propriedades desse glitch vêm todos aqui, ó, o Brazu Glitch, o Chroma Displace, Chroma, que você pode editar tudo que foi feito nesse efeito, e o glitch já está aplicado ali, ó, você não precisa fazer muita coisa, a não ser que você deseje mudar esse visual, que aí você tem todas as opções aqui. Outra função que eu gosto pra caramba aqui desse plugin é a seguinte: muitas vezes a gente seleciona uma camada e o ponto âncora dela tá posicionado num lugar que não tem nada a ver, né? Tipo, aqui fora, aqui em cima, acontece muito com o texto. Essa ferramentinha aqui embaixo permite que a gente reposicione esse ponto âncora do jeito certo. Eu posso clicar aqui e ele vai posicionar esse ponto âncora no centro. Eu posso colocar ele em cima, embaixo, na esquerda, na direita, ou nesses polos diagonais também. Isso é muito legal. Outra coisa que eu gosto muito nesse plugin é esse botãozinho de offset. Vamos supor que eu queira fazer com que esse cachorrinho de cima, esse de baixo e o tênis apareçam em momentos diferentes, né? Eu quero que eles apareçam com uma distância de 3 quadros entre eles. Aparece primeiro um cachorrinho, depois o outro, depois o tênis, com uma distância de 3 quadros. Eu venho aqui, coloco o número de 3 quadros e clico em offset. Pronto, ele gera o offset exatamente na ordem que eu selecionei as minhas camadas, ó. Primeiro o cachorrinho, depois o outro, depois o tênis. Viu só? E eu não precisei mexer na timeline para reposicionar a minha camada, que é uma tarefinha repetitiva que a gente acha que não consome tempo nenhum, mas que ao longo do teu projeto vai te atrasando. E aqui, nesse plugin, já tá tudo pronto. Mas isso é só um pouquinho do que esse plugin é capaz de fazer. Tem muito mais coisa legal. Você tem um botão de copiar os keyframes de animações que você já tenha feito. Você tem como aplicar um neon aqui, ó. Selecionei a ferramentinha de texto e vou aplicar um neon para ela. Pronto, já fica aplicado aqui, é só você editar a cor, o tamanho e tudo mais. Você pode fazer o acompanhamento do movimento da camada com a batida de uma música, pode criar paralaxe, pode criar um objeto nulo para que a sua camada siga esse objeto nulo, efeitos
de partículas, ondas, cara, é muita coisa disponível. A ideia aqui não é eu ensinar para você cada uma dessas ferramentas, porque o pessoal da Brazoo já faz isso para você. E quando você compra os plugins, você já ganha acesso a todo esse conhecimento. Daqui a pouco eu vou te explicar como que isso funciona. Mas agora deixa eu te mostrar um outro plugin que também é muito legal, que é o Brazoo Keys. O Brazoo Keys é a ferramenta que vai limpar a sua cabeça com relação à dificuldade de usar o seu editor de gráficos, tá? Imagina lá que você criou uma animação desse tênis entrando em cena. Eu vou animar aqui, ó, o parâmetro de posição, vou colocar ele primeiro aqui do lado de fora, depois aqui na frente eu quero ele aqui dentro. Você já sabe que essa animaçãozinha linear não é bacana. E aí o que você faz? Você vai lá e aperta um F9 aqui, seleciona os keyframes, aperta o F9 e a gente já tem uma animação um pouquinho mais suave, né? Porém, você já sabe que a gente pode selecionar aqui a nossa propriedade, abrir o editor de gráfico e fazer aqui um gráfico personalizado para a entrada da nossa camada, tipo isso daqui, ó, e aí o movimento fica diferente. Só que é um trabalhinho você ter que abrir o gráfico toda vez e tudo mais. O Brazoo Keys vai facilitar esse trabalho porque você pode simplesmente selecionar esses keyframes e fazer as alterações da curva. E olha só, conforme você altera aqui a velocidade de chegada e a velocidade de saída da sua camada, a gente vai visualizando o resultado que isso está sendo aplicado aqui no nosso gráfico. Só que a gente não precisa ficar manipulando as âncoras do gráfico, que são meio dificinhas de trabalhar, né? Aqui, ó, é mais tranquilo. E fica até mais fácil de você entender o que as mudanças do gráfico estão acarretando nas mudanças de movimento da tua camada. Mas não só isso, a gente também tem a possibilidade de lidar com esses keyframes de formas diferentes aqui com esses atalhos no topo. Por exemplo, eu posso duplicar esses keyframes, selecionando eles aqui e clicando nesse primeiro botão. E aí eles vão ser duplicados exatamente para esse ponto onde a minha agulha de reprodução estiver. Se eu colocar aqui a minha agulha mais para frente, ó, ele vai duplicar aqui na frente também. Eu posso também inverter essa animação clicando nesse botão e agora eu tenho uma animação de saída e não de entrada. Posso mandar essa animação para o final da minha camada. Olha lá, eu cliquei no enviar fim e a animação veio lá para o final. Ou então, já que eu tenho a entrada do tênis aqui, se eu quiser criar a saída dele aqui aos 3 segundos, eu posso só vir aqui e clicar nesse botão duplicar e inverter. Pronto, ele já copia e cola os keyframes aqui na frente e o meu tênis já vai sair, certo? A entrada foi feita e a saída foi feita também. Simples assim. Só clicando em 2 botões sem precisar acessar menu de contexto e inverter e tudo mais. Fala se não é uma mão na roda, né? Isso porque você ainda não viu o Brazoo 3D. Se você faz aquelas animações de convite de evento, o famoso Motion Flyer, cara, você vai pirar nessa ferramenta. Olha só, eu tenho meu projeto aqui e eu queria que essa composição fosse um 3D bonitão. Qual que seria o processo normal? Ah, criar uma câmera, ativar o 3D de todas as camadas e aí sair posicionando camada por camada, né? Vem uma pra frente, vai outra pra trás e aí você teria que sair mexendo uma por uma para conseguir chegar no resultado legal, certo? Não com o Brazoo 3D. Olha que facilidade. Vou selecionar todas as minhas camadas e vou clicar aqui no botão de Parallax. É só esperar ele fazer a mágica dele e pronto. O meu visual aparentemente não mudou, né? Porém, agora eu tenho uma câmera aqui, tenho até os controles dessa câmera aqui no meu controle de efeitos. E o mais legal, se eu trocar aqui a visualização, ó, para Custom View, você vai ver que as camadas agora estão separadas no ambiente 3D, tá vendo? Ó, o fundo ficou aqui atrás, os cachorrinhos estão separados em diferentes níveis e isso vai permitir que a gente crie a nossa ambiência 3D de uma forma muito mais facilitada. Vou voltar aqui para minha câmera principal e eu posso fazer o controle da minha câmera totalmente por esse objeto nulo aqui, ó, o Camera Control. Posso rotacionar a câmera e isso vai fazer com que a gente tenha, ó, essa mudança de visualização, tá vendo? Tudo no ambiente 3D, olha que legal. As mudanças de posição também vão acontecer com Parallax, tá vendo? Ó, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita e até no zoom a gente tem, ó, essa mudança também. E se você quiser, você pode realinhar as camadas, fica tudo disponível para você editar. As coisas aqui estão prontas para te dar um caminho para começar, mas você pode trabalhar em cima delas à vontade. E você tem esse monte de ferramentas aqui para quem usa 3D, sabe que essa opção de foco é muito importante. O wiggle da câmera para fazer aquele leve movimento também é essencial. Tem ajustes, um monte de coisa importantíssima para quem trabalha com essas camadas 3D. Mas eu sei que talvez você esteja olhando e falando, cara, eu não tô enxergando muita utilidade porque eu tô começando ainda aqui no After, eu não uso esse tanto de ferramentas. Calma, que agora você vai ver a ferramenta que na minha opinião é uma das melhores, principalmente para quem tá começando, tem dificuldade de pensar nas animações e tudo mais. Se liga. Eu acabei de abrir aqui o Brazoo Viewer.
que tem um monte de transições e presets de animações para você aplicar nas suas camadas. E aqui no Brasil Viewer, conforme você vai entrando em cada uma das camadas, você consegue pré-visualizar as animações. Então aqui a gente tem vários templates de transições que você pode usar aqui nos seus vídeos. Olha só, eu criei uma composiçãozinha aqui que eu quero fazer uma transição dessa ceninha dos cachorros para essa ceninha do tênis. Eu posso simplesmente escolher aqui uma transição legal, eu vou pegar essa transição de distorção, vou clicar nela e agora vai aparecer essa camadinha nova aqui, ó, da transição na minha linha do tempo. Eu posso simplesmente arrastar ela para deixar esse marcadorzinho aqui, ó, exatamente no ponto da transição e olha que massa, a gente vai ter a transição. E olha que massa, a gente vai ter a transição da cena dos cachorrinhos para a cena do tênis, tá vendo só? Isso pensando em transições, né? Mas a gente também tem animações prontas de entrada e saída dos elementos, ó. Tem rotação, tem movimento com bounce, tem essas entradas suaves, né? Então, por exemplo, eu queria fazer aquela entradinha do tênis, você viu que eu fiz com keyframes, mas eu poderia simplesmente selecionar o tênis e colocar aqui a entrada do lado direito. E ele já aplica aqui, ó, esse movimentinho na entrada e também esse movimentinho na saída. Tá vendo que coisa boa? E se eu quiser acelerar essa animação, eu posso simplesmente ajustar aqui o tempo a partir desse marcador e eu tenho uma animação de entrada mais rápida ou mais lenta, de acordo com o que eu precisar, tá vendo? E muito em breve eles também terão um preset de animação de texto e de câmera 3D para facilitar ainda mais o seu trabalho. E como eu falei, isso daqui são coisas prontas para você ter um ponto de partida, porque no final todas as coisas são editáveis. Olha só, esse efeito que eu acabei de colocar, eu posso escolher qual que é o ponto de partida da minha animação, eu posso colocar ele um pouquinho mais para fora, mais para dentro. Posso alterar a rotação do meu objeto, escala do objeto, o estilo de animação, se eu quero com bounce ou não, se eu quero uma animação só de entrada, só de saída, e as configurações mais avançadas que você pode trabalhar aqui para alterar o visual da sua animação. É coisa pra caramba, né? Mas você lembra que eu falei que não para por aí? Por quê? Quando você faz a sua assinatura da Brazul, para ter acesso aos plugins, você também recebe acesso à área de estudos da Brazul, onde você vai aprender como usar cada um desses plugins na prática com tutoriais em português. Além disso, tem várias aulas de motion design, várias mentorias com os criadores desses plugins. Eu tive a oportunidade de conversar com eles, conversei com o Gabriel, cara super gente boa, e ele tava me mostrando, me contando sobre a produção do plugin e mostrando as coisas que tem lá nessa área de membros da Brazul. É muito legal ver algo desse nível sendo produzido por brasileiros, cara. Então, se você gostou desse plugin, em vez de comprar plugins gringos, que você pode estar pensando, ah, mas eu conheço o plugin A, plugin B que faz a mesma coisa, vamos fortalecer o trabalho dos brasileiros e fazer o nosso mercado local crescer, galera. Eu mesmo já troquei meus plugins gringos pelos plugins da Brazul, porque afinal de contas eu acho muito mais legal um cachorrinho caramelo do que um cavalo aqui dentro do meu after, tá? Entendedores entenderão. Mas lembra que eu falei que tem uma oportunidade especial aqui? É o seguinte, a gente conseguiu um cupom de desconto com o pessoal da Brazul, que é o Brainstorm 15. Ele vai te dar 15% de desconto na sua assinatura do Brazul Pass, para você ter acesso a todos esses plugins, a todos esses cursos, essas aulas que vão te ensinar a usar os plugins, a essa comunidade incrível do pessoal da Brazul, com vários motion designers que trocam muita ideia lá dentro, tem Discord, tem um monte de coisa legal. E o mais legal é que você pode testar durante 7 dias e se você vê que não curtiu, a Brazul devolve o seu investimento. Então tem garantia sim, vale a pena fazer o seu teste. E se você gostou desses plugins da Brazul, faz um favorzinho, deixa um comentário positivo aqui embaixo nesse vídeo, justamente pra gente fortalecer cada vez mais esses nossos projetos que nascem aqui dentro do nosso país, beleza? E fica meu agradecimento especial ao pessoal da Brazul por essa nossa parceria, a gente tá muito feliz e honrado em poder trazer coisas brasileiras aqui dentro do nosso canal também. Aí na tela tem mais um vídeo pra você continuar aprendendo sobre After Effects com a gente na Brainstorm Academy. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!